Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar a doutora Selmara Catalano, médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. A doutora Selmara também coordena o curso de pós-graduação do Instituto BWS, Núcleo de Ensino Superior em Ciências Humanas e da Saúde, que é parceiro da Associação Pele Saudável, uma instituição sem fins lucrativos, com a finalidade de atender pessoas carentes na área de dermatologia clínica e cirúrgica. Obrigado, doutora Selmara, por nos conceder essa entrevista e parabéns por esse trabalho lá no Instituto BWS. Bonito trabalho, viu? Parabéns. Obrigada, eu que agradeço aqui pelo convite. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos. Bom, caminhoneiro, nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com a pele, sobretudo agora no verão. Esse verão promete. Começou aí o mês passado, em dezembro, e estamos aí no pico do verão. Doutora, estamos em pleno verão, período em que os cuidados com a pele devem ser redobrados, correto? Correto, é uma época difícil mesmo. E nesse caso, doutora, quais são os cuidados básicos com a pele antes de sair de casa e enfrentar o sol? Bom, Cláudio, não tem como eu vir aqui conversar com você e não fazer a minha ladainha, né? Todo o meu discurso a respeito de proteção solar, né? Que pra gente é importantíssimo. Chamamos a senhora aqui para essas ladainhas mesmo, doutora. Em pleno verão, né? E com uma radiação altíssima. Aliás, o nosso país ele fica numa localização geográfica onde a incidência e a radiação é sempre muito alta. Mas no verão ela é realmente muito maior do que o normal. E não importa se é muito cedinho, se é o meio do dia, o final da tarde. Nós temos radiação ultravioleta ao longo de todo o dia, com algumas variações, a gente vai conversar sobre essas coisas agora nessa nossa conversa. Porém, é muito importante saber que dia precisa do filtro solar. Quando não tem sol é noite e aí você não precisa dele. Então, é de dia, tem que sair de casa, tem que passar o filtro solar, então, aquela história seja para trabalhar ou seja para passear. 16, tem que ter uma preocupação maior. Na verdade, o que a senhora está falando é que a preocupação tem que ser o dia todo. O dia inteiro. Entre 10 e 16, que é isso que se fala, a gente tem maior incidência de uma radiação ultravioleta chamada UVB. B lembra burn, lembra queimadura, tá? Que é o que te deixa vermelho, que é o que vai arder, que é o que vai descamar, tá? O problema é que a gente não tem só o UVB no espectro de luz ultravioleta do sol. Nós temos também o UVA e o UVC. O UVC a gente não liga muito, não é que não liga, é que assim, teoricamente ele é filtrado pela camada de ozônio, tá? Mas o UVA, não, o UVA ele passa tanto quanto o UVB e o UVA ele é igual ao longo do dia, não importa o horário. E o que um faz, o outro faz também. O UVA ele é responsável por algumas doenças desencadeadas por luz, como o lúpus, por exemplo, câncer de pele, envelhecimento, manchas. Então, a verdade é que a gente não pode ficar pensando somente nesse período do dia. A proteção tem que ser todo o tempo. E, ainda mais com o horário de verão, a gente tem luz até muito tarde, né? A gente fica exposto até muito tarde para aproveitar o dia mais um pouquinho, né? Porque o horário de verão facilita esse tipo de coisa, né? Permite esse tipo de Doutora, agora falando um pouco com o nosso público, que são os caminhoneiros, os amigos caminhoneiros, que estão expostos a todo tipo de temperatura e poluição nas estradas. De que forma eles devem cuidar para não adquirir, por exemplo, as tão temidas doenças de pele? Então, meu amigo, vários cuidados são extremamente necessários. A gente vai voltar a falar da proteção solar mais adiante, quando for falar das lesões, tudo, mas existem outras coisas com as quais você deve se preocupar. Você deve se preocupar se a sua cabine, por exemplo, tem ar-condicionado com ressecamento, então ter sempre um hidratante à mão para proteger essa pele, porque a pele, aliás, a pele ela tem um manto que é uma parte água e uma parte óleo. Tá? E isso é uma armadura que previne com relação a infecções, sejam por bactéria ou sejam por fungo. Tá? Então, quanto melhor tiver essa sua armadura, né, essa sua pele, quanto mais íntegra ela estiver, melhor, mais difícil você ter qualquer tipo de contaminação, como eu falei, bacteriana ou por fungo. Então, usar um bom hidratante, banhos rápidos e o menos quente possível. Tá? Essa é uma dica boa, porque isso banho é uma coisa que a gente muitas vezes não releva, né?
É importante. Sabonete uma única vez por dia. Se você precisar tomar um segundo banho, que é mesmo porque está calor, tudo, é uma chuveirada, é só água, tá? O sabonete onde for estrategicamente necessário também, né? Claro. Roupas leves, roupas claras. A roupa escura, ela absorve a radiação, vai esquentar, vai te cozinhar por dentro. Então usa camiseta clara, calça clara, na medida do possível. É preferível que use roupa com proteção, então apesar do calor, a manga longa de uma camiseta branca vai te proteger também com relação à radiação. E nós temos as roupas específicas. E tem as roupas específicas, as roupas com proteção. Veja bem, claro que uma camiseta com proteção ultravioleta, ela é um pouquinho mais cara. Mas é um pouquinho mais caro que acaba compensando, exatamente, Cláudia, acaba compensando na medida em que você vai usá-la muitas vezes. Elas geralmente são desses tecidos para atividade... Tectel, né? Dry fit, são esses tecidos que não molham, sim, que não esquentam, porque elas são próprias para esporte. Então as pessoas não podem transpirar muito, eu acho que são bastante interessantes. E lavou, torceu, ela está praticamente seca. Então, vale a pena ter, eventualmente, uma camiseta dessa, uma roupa dessa, para usar como um uniforme de trabalho, sim, né? Sim. Porque acaba sendo o câncer de pele, essas coisas, coisas de cunho ocupacional, sim, né? São doenças ocupacionais, como a gente teria num carteiro, como a gente teria em qualquer pessoa que faça o tratamento, o trabalho externo. Então, é muito interessante que as roupas sejam leves, claras, porque o claro reflete luz. Você vai... Não é à toa que aquele pessoal que mora nos desertos, tudo, usa aquele monte... Isso, os tuaregs, eles usam aquele monte de tecidos, mas geralmente claros. Claros. Com essa intenção de proteção com relação à radiação e ao calor, né? A gente tem a impressão de que quanto mais roupa, mais calor você vai sentir? Não necessariamente. Se as roupas forem claras, você não sente esse calor todo. Isso é importante. Essa situação que a senhora deixou claro logo no começo, que o escuro absorve. Isso, você vai esquentar calor, mais, né? Camisetas escuras. Então, branco, creme, amarelinho, todas essas cores mais claras são bem interessantes para se utilizar ao longo do dia, principalmente para os caminhoneiros que não dispõem de uma cabine que tenha ar-condicionado. Essa coisa de cozinhar dentro da roupa é horrível, né? Qualquer pessoa que dirige muito tempo já experimenta um pouco isso. Imagine quem faz isso de noite, ao longo disso como ocupação. Então, isso é extremamente importante. Falei então da hidratação, proteção solar, lógico, eu vou falar isso infinitas vezes aqui no meio da nossa conversa. As roupas claras, muita água, tomar muita água. A água é bom para a pele? A água é bom para tudo, tá? Não é só para a pele. É bom para o seu rim, para ele funcionar melhor, porque você vai transpirar muito mais do que o normal. Eu sou dermatologista, mas eu tenho título de clínica também, né? Então, para todo o resto do seu organismo, tomar muita água, hidratar muito. Então, levar uma garrafinha. Esquenta, leva um isoporzinho, uma geladeirinha. Tem várias maneiras para você administrar isso. Tem mesmo. Levar. Vai comer, come fruta, come coisa leve. Tá? Eu sei que chega no meio do dia, você trabalha o dia inteiro, você precisa de uma coisa com um pouco mais de consistência, mas muito cuidado com essa época do verão, também com a alimentação, para não ficar comendo coisas muito pesadas que possam fazer com que você se sinta mal, né, ao longo do dia. Eu acho extremamente importante tomar conta disso, né? Essa dica da fruta é uma boa dica, né, doutora? É uma coisa simples de levar. Exatamente. Né? Pode pôr junto com a água, tal, num recipiente pequeno. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Doutora Selmara, 1 minuto. Vamos para um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística.
Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando a doutora Selmara Catalano, médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora, como identificar um câncer de pele? Sabemos que há tipos de pintas e marcas na pele que devemos prestar mais atenção. Quais são elas? Então, você tem que se preocupar com feridinhas que não cicatrizam. Então, por exemplo, aliás, a gente tem que se habituar a olhar, né? Vai tomar banho, olha, vê se tem alguma coisa diferente, É uma coisa muito simples, mas que a gente não faz no dia a dia. As pessoas não olham muito para a genitália, isso eu acho incrível, né? Mas assim, como você não se conhece? Tem que conhecer, tem que olhar, a família tem que olhar também, tá? Onde você não enxerga, por exemplo, nas costas, tudo, tem que ter alguém que olhe para você. Para estar atento, né? Claro. Mas você ter o hábito de olhar. Então, lesões que surgiram, eu falei, eu não tinha isso. Vale a pena dar uma olhadinha, lógico. Aí fez uma feridinha. O normal é ficar uns dias, né? A gente sempre se machuca, pequenos machucadinhos. Arranhões. Mas aquilo é arranhão, pequenos cortes e tal. Mas isso tem um tempo de cicatrização que todo mundo tem alguma noção de quanto seja, né? Uns dias. Você vê que aquilo sangra toda vez que bate, sangra toda vez que vai mexer, começa a chamar a atenção, vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena procurar alguém que olhe com mais atenção e que possa fazer esse diagnóstico. Pintas que modifiquem de cor, de tamanho. Então, olha, eu sempre tive essa pinta, mas ela de repente parece que ficou um pouco mais escura, parece que ela cresceu um pouquinho. Pode acontecer uma pinta normal que a priori seria inofensiva, pode vir a apresentar algum problema nesse sentido de câncer de pele, doutora? Pode, não é a grande maioria não, tá? Mas as pessoas, principalmente as pessoas que têm muitas pintas, ter muitas pintas, vamos chamar de marcador, é como se ela tivesse uma predisposição um pouquinho maior para ter uma mudança de comportamento. Veja bem, o tumor pode vir da própria pinta ou não. Pode ser concomitante, né? Pode ser ao mesmo tempo. Mas, de maneira geral, as pintas podem sofrer, sim, transformação. Qualquer lesão de pele, a priori, pode. E o grande problema da mudança das pintas é que, diferente da maioria dos cânceres de pele, que tem uma agressão local, né? Então, vai fazendo a ferida e a ferida vai aumentando e vai comendo, né? Corroendo naquele lugar. A maioria dos cânceres de pele não costuma ter uma filial, né? Tem uma manifestação, por exemplo, no fígado, no pulmão, no cérebro, nos ossos, por exemplo. Porém, este tumor que é derivado de pintas, que é um tumor na grande maioria das vezes escuro, tá? Ele pode não ter cor, mas a cor preta, as lesões muito escuras chamam muito a atenção para esse tipo de tumor. Ele é um tumor que tem uma incidência não em pessoas já com mais de 50, 60 anos, são pessoas bem mais novas. E este sim, muito pequeno, pode ter um comprometimento, Cláudio, à distância. Ele ser pequeno na pele e ele já ter alguma repercussão em outros lugares. Que seria metástase. Que a gente chama de metástase, exatamente. No cérebro, nos ossos, no fígado, aí, em qualquer outra parte. Esse é mais preocupante. E esse é mais preocupante ainda. Então, o importante é ter o hábito de se examinar. A gente sempre fala do autoexame das mamas para a mulher. Tem que se criar o hábito de fazer um exame de pele, sabe? Olhar o cabelo, olhar o couro cabeludo, pedir para a esposa, dar uma olhadinha nas costas. Olha, vê se tem uma pintinha, parece que tem uma pintinha nova, ela acompanhar. Porque é uma pessoa que vê sempre e que depois vai ter alguma referência para saber se aquilo mudou de cor, aumentou ou não. E se isso aconteceu, tem que procurar um médico, porque a grande diferença, a verdade é que a câncer, qualquer um de nós está sujeito a qualquer tipo. Sim. Na pele ele é visível e como qualquer outro, quanto mais precoce, né, quanto mais cedo é feito esse diagnóstico, Cláudio, muito mais fácil de se resolver. Até mesmo esse, que é mais grave, porque tem repercussões mais graves, quando ele é encontrado no começo, tirou, resolve o seu problema. Então, você vai ficar com uma cicatriz, tá bom. Menos mal, paciência, né? Mas você não tem mais a lesão, então a cura para lesões iniciais, seja deste, que tem um comportamento mais agressivo, ou dos outros, que são a maioria, graças a Deus, todos eles encontrados, feito o diagnóstico logo no começo, é muito fácil de se tratar.
É muito fácil de se resolver e de se curar. Muitos, inclusive, não precisam nem de quimioterapia, né? Não, a maioria, graças a Deus, não precisa. Como eu te falei, eles têm uma agressão local. Eles comem o tecido, né, a pele, fazem úlceras. É importante tirar exatamente por isso, porque eles comem o tecido. Se não tira, vai comendo. Agora, a partir do momento... E são lesões de crescimento muito lento. E é isso que às vezes faz com que a pessoa não procure o médico. Não, mas já tenho há tanto tempo. Isso é mais preocupante, né? É mais preocupante. Ele não coça, ele não dói, ele não incomoda, é silencioso mesmo. A menos que você tenha uma busca ativa, né? Que você crie um hábito de olhar. Isso é extremamente importante, porque você vai fazer um diagnóstico mais precoce. E aí tirou, resolve o seu problema. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, essas são as coisas. Feridinhas e pintas que modifiquem de Doutora, tamanho, de cor. A gente, lamentavelmente, vive numa sociedade que não tem muito hábito de ir ao médico. Não. Né? Lamentavelmente. Aliás, isso vem mudando com a nova geração, graças a Deus. Né? Porque o especialista, ele está ali, e quando eu falo especialista, eu incluo, inclusive, o clínico geral. Sim, né? O médico. O médico está claro. ali, o profissional está ali, para que seja consultado. Né? E a saúde preventiva, ela é infinitamente melhor E mais eficiente. Sem dúvida. do que a saúde curativa. Né? Então, a gente não deve deixar acontecer para procurar um médico. Nesse diapasão, nesse sentido, doutora, sobre consultar um dermatologista, há uma frequência indicada para consultas? Qual é o intervalo ideal? E quando procurar um especialista? Então, quando procurar, foi isso que nós conversamos agora. A verdade é que, assim, se você tem uma lesão, é óbvio que você tem que procurar ajuda, alguém que possa te dizer, olha, você tem que se preocupar com isso, ou não, isso é uma bobagem, vamos passar uma pomadinha e está resolvido o seu problema. Isso, sem dúvida, é necessário. Agora, existe, dentro disso que você falou, da história da prevenção, que eu concordo plenamente, eu acho que educação, prevenção são infinitamente superiores. Tá bom, eu faço cirurgia, eu tiro também. Okay. Não é que eu não possa resolver em outra circunstância, mas sem dúvida que é muito melhor que baste uma conversa com a pessoa, que baste uma orientação para resolver o problema dela. Sem dúvida. A gente nunca quer que chegue a esse ponto em que a gente precise lançar mão de coisas mais complicadas, mais complexas. Então, eu sugiro uma vez por ano, por exemplo. Uma vez por ano você vai lá, a médica dá uma olhadinha, a médica é vício, né? Sou mulher, qualquer um, obviamente. A pessoa o profissional dá uma olhada para você, tem o dermatoscópio, que é uma lente, um aparato que a gente usa, um aparelho, que aumenta a lesão, onde a gente vê detalhes das pintas e das lesões com mais facilidade, com mais clareza. Então, às vezes, é só olhar a olho nu. Tem lesões até que parecem piores quando a gente olha de longe, e quando vai olhar de perto, fala, olha, nem é tudo isso, fica tranquilo. Então, eu acho que vale a pena essa avaliação. Vale a pena como prevenção de outras lesões, porque a maioria dos tumores tem esse acúmulo de radiação, ele já tem sinais que antecedem o aparecimento da lesão do câncer de pele propriamente dito, né? Então, você já tem aquele monte de manchinhas brancas, castanhas, tal. Então, essa pessoa já vai ser orientada, olha, você já está passando da conta da sua quantidade de radiação, porque radiação, Cláudia, ela é cumulativa. Cada dia de luz é um dia a mais nessa conta. E a gente não volta nisso. O que a gente pode fazer, a partir de um determinado momento, é empurrar com a barriga esse limite mais para frente. Mas eu não sei se eu posso tomar mais um dia ou mais 20 anos de luz até que eu tenha alguma lesão. Aliás, minta, até que eu tenha não, porque eu já tive que tirar, né? Mesmo trabalhando com isso não me impede. Eu sou santista, né? Então, assim, tive uma exposição maior também. Então, não impede que você tenha, mas no mínimo a lesão vai ser menor, a detecção dela muito mais precoce e mais tardia. Por quê? Porque você tomou todos os cuidados. Porque a maior parte do sol que a gente toma, a verdade, a exceção das pessoas que trabalham com essa exposição especial, é na infância, né? Sim. Que você tem tempo livre, você brinca. Bom, hoje eu não sei, eles ficam tanto no videogame que nem sei se é tanto do lado de fora como era para nós. No momento de férias ainda ficam, doutora. Mas época de férias, que são as épocas de maior radiação, né?
E não é porque é inverno que não tem radiação, voltando àquela história que a gente falou no começo. Essa é uma outra pergunta que a gente ia fazer aqui. Precisa, como eu te falei, nós moramos num país tropical. No país tropical não tem conversa, os nossos invernos inexistem. Inexistem. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A radiação ela é um pouco menor? É. Mas não menor o suficiente para que não se faça nada. Para que se descuide. Entendeu? Então é muito necessário. Nós vamos ter que conversar aqui, vamos conversando a respeito de outras coisas, mas eu vou ter que explicar direitinho, Cláudio, como se usa o filtro solar, quantidade, frequência, tudo. Eu acho que isso é extremamente importante. Doutora, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Ignore os sinais do cansaço. A sonolência é uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando a doutora Selmara Catalano, médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. É importante usar tal, mas às vezes a gente, entre amigos, escuta, você está usando, viu? Ah, eu coloquei de manhã, é 4 horas da tarde, como assim colocou de manhã? Passei de manhã, tal, meu filtro é 80. Essas coisas interferem, a graduação do filtro interfere no período de utilização, doutora? Interfere sim em tempo, mas você sabe que isso me assusta, porque esta pessoa que usa o filtro só pela manhã, ela tem a falsa impressão de que ela esteja protegida, e aí o que é pior, ela se expõe mais. É preferível que a pessoa ache que está sem filtro, porque aí ela se esconde, sim, do que a pessoa que o usa de uma forma errada e se expõe mais do que o normal. Se entendeu? expõe e não está protegida como imagina que esteja. Está. Então, deixa eu te explicar essa história. Existe uma conta. Na verdade, filtros menores que 30, sei lá, FPS 30, eles podem ter tanto... É um pouco variável a proteção UVA deles, tá? Porque a nossa legislação manda que tenha um número para a proteção UVB, que é esse 30 que você vê lá, 15, 30, 50. Mas a proteção UVA vem na letra miúda, tá? Você tem que escolher filtros que tem escrito lá assim, máxima proteção UVA, alta proteção UVA, sabe? Tem alguma palavra que indique que ela é muito grande. E se houver número, porque alguns têm número, tem que ser um número, lá vem PPD, maior do que 12, tá? 12 é um número interessante para a UVA. Agora, o filtro 30, por exemplo, você tinha um filtro maravilhoso que o seu dermatologista te deu. Você foi viajar e esqueceu o seu filtro em casa. E aí? Você entra na farmácia, você tem que escolher algum. E tem uns lá que você não conhece, não tem o seu, tá? Então, como é que você vai escolher? Você vai escolher. Se você escolher um filtro 30, pelo menos 30, você não erra, porque para ser 30 ele tem uma proteção UVA razoável. Ok. Então, você não vai errar. Mas menos do que 30 pode variar. Isso é automático, doutora? Se ele tiver 50, 70, ele tem uma proteção UVA igualmente maior que o... Pode ter um pouco maior, mas não na proporção em que a gente imagina. Ok. Ó, um filtro 30 protege em torno de 95% da radiação. O filtro 60, 97%. O filtro 100, 98%. Você vai ver que o ganho... a partir do 30 dali, já não é tudo isso. Agora, menos que 30, a diferença é muito grande. Então, na minha opinião, não deveria nem vender 30.
honestamente. Acho que abaixo de 30. Abaixo de 30, se não tem toda a proteção, não faz sentido, né? E não importa a cor da pele, tá? E muitas vezes, doutora, existe alguns estabelecimentos que vendem 15, 20, 25. Em algumas circunstâncias... E só tem esses. É interessante. Em algumas circunstâncias, até se pode usar esse número menor. Mas são situações muito especiais, de fototipo e de exposição muito especiais. Então, eu geralmente oriento assim, acima de 30 você não erra. E nós estamos falando para ambiente externo. Ambiente externo. Tá. Interno a gente tem outras radiações, né? Então, por exemplo, você ficar o dia inteiro sobre isso também. Com essa lâmpada aqui, você vai... Porque é muito comum também... Nós estamos numa sociedade que a cultura é mediana, né, doutora? A gente tem que admitir se a gente quer melhorar, né? Então, é muito comum a gente ouvir assim, não, eu não uso filtro solar porque eu só fico no escritório, saio do escritório, entro no carro que fica no estacionamento, no subsolo, chego em casa, o meu estacionamento também é no subsolo, subo o elevador, fico em casa. Então, eu não pego sol. Não, Você pode ter uma carga, assim, em termos de somatória de radiações que a gente tem ao longo da vida, você pode até atrasar, né? Postergar um pouquinho o momento em que você vai saturar o seu organismo de radiação e a partir daí ter essas consequências. Mas a gente tem radiações outras, né? Aqui entra pela janela. Eu costumo dizer o seguinte, você enxerga dentro da sua casa, tem luz. Sim. Se você enxerga, a luz está entrando pela janela, pela porta. É uma carga menor? Sim, concordo que seja menor. Mas se eu estou dizendo que ao longo da vida isso tem uma somatória... Isso também é prejudicial. Isso entra na conta, não tem como não entrar. Voltando para a questão dos filtros, porque sim. Isso é uma situação que me preocupa muito. Porque assim, a gente ouve dizer que, olha, se você tem a pele mais morena, você pode usar um filtro mais baixo. Se você tem a pele mais branca, né, mais clara, você tem que usar um filtro mais alto. Isso é verdade? Tem uma correlação de verdade nisso? A pele negra realmente é um pouco mais resistente ao UVB, aquele da queimadura. Okay. Mas ela é tão frágil quanto uma pele branca em relação ao UVA. Então, em relação à queimadura, sim. Provavelmente o filtro dure um pouquinho mais de tempo na pessoa de pele negra. Mas eu tenho muitos pacientes negros, de fototipo bastante alto, com câncer de pele, com 30, 40 anos. Coisas que não aconteciam uns anos atrás. Porque a camada de ozônio está esburacada, mais fina, porque a bomba que joga do outro lado do mundo dá a impressão que a Terra não gira, né? O vento não anda, né? Eu não sei bem como as pessoas pensam, né? Elas pensam no mapa mundi. Acho que o mundo é estático. O mapa mundi é aquele coisa esparramada na folhinha e que este lado não encosta nesse, né? Esqueceram a história muito engraçado. Do Galileu, que quase foi queimado porque disse que a Terra girava. Pois é, né? Então, claro que todas essas mudanças ambientais vão interferir com relação a isso. Então, o que a gente tem percebido é que para alguns cânceres de pele, não todos, mas para alguns, que é o mais comum, que é o carcinoma basocelular, essa faixa etária tem diminuído muito. E em pacientes bem mais morenos do que os que eu tinha há 20 e poucos anos atrás. Então, isso mudou bastante. Outra coisa, ainda dentro disso, a gente está falando do filtro 30. Quantas vezes tem que se reaplicar? Existem filtros mais novos, que têm uma tecnologia mais legal, que até duram mais horas. Só que eles são muito caros, nem sempre você encontra, tal. Então, eles podem durar 4, às vezes até 6 horas. Mas a grande maioria não. Principalmente quando você está exposto ao sol, ele se degrada, ele não consegue manter esta proteção por muito tempo. Então, a cada 2 ou 3 horas, o ideal seria que você reaplicasse. Não precisa lavar para reaplicar, você pode passar em cima mesmo, não tem problema, tá? E aí a gente chega na parte mais complicada, na quantidade de filtro que você tem que passar. Esse eu comprei um filtro maravilhoso, mas ele é tão caro que eu passo assim só uma ervilhinha, sabe? Não dá, infelizmente. Para ter aquela proteção que ele diz no rótulo lá, olha, a proteção é FPS 30, tal, tem-se que usar a quantidade certa. Qual é a quantidade certa? Vamos dividir de forma fácil, né, por setor. Então, o rosto é um setor, cada membro um setor, o tronco conta como 2 setores. Frente e costa. Em cada setor,
5 ml. 5 ml são uma colher daquelas de chá. Tá. Sabe aquela um pouquinho maiorzinha? Gente, isso é creme pra caramba. É muito creme, doutor. É uma melequeira. Isso para cada setor? Para cada setor. Mas vai ficar o ano inteiro passando... E sai caro, né? Não, o problema e sai caro, além de tudo, muito caro. Nem ser só caro, né? O problema não é nem ser só caro, porque o filtro, você precisa diluir ele na pele. Então Você passa precisa... um pouquinho, dá um tempinho, passa mais um pouquinho, para que você tenha... Senão você não consegue, vai ficar aquela melecância toda. Homem odeia, porque tem barba. Tem que usar na calva, viu, sabe? Para quem tem pouca proteção do cabelo, tem que passar. Então, de preferência, tem escrito lá que é em gel, não oleoso, oil free, toque seco. Essas palavras são interessantes para quem tem a pele mais oleosa, que é no caso de homens, na grande maioria das vezes, né? Os adolescentes e homens têm uma pele um pouco mais oleosa, então eles têm uma dificuldade de administrar cremes, de maneira geral. Mas 5 ml. Se você não usar esses 5 ml, você não está com a proteção que está lá no rótulo, portanto, aquilo não é uma verdade para você. E aí, faça a conta. Se um tubo tem 60 gramas, vamos supor que a pessoa esteja usando luvas, camiseta de manga comprida, proteger tudo, ela vai usar só na cabeça, no rosto, nas orelhas, pescoço. Não pode esquecer essa parte aqui, ó, de trás, tá? Atrás da orelha. A orelha para homem é um lugar muito frequente para câncer de pele. Vamos supor que faça isso, 5 ml por passada. Vamos supor que essa pessoa seja muito regradinha, coisa rara. Em 2 horas. Isso, e ela passe... Não, que ela passe 3 vezes por dia, ela consiga, porque vamos combinar aqui, é difícil. 2 horas é impossível. Vamos supor que ela passe 3 vezes por dia, eu estou fazendo uma conta por baixo. Ali no São 15 ml por dia. Se ela comprou um filtro de 60 ml, ele dura... 4 dias. Quanto ele custou? Uns R$45 no mínimo. Multiplica isso num mês. São 6... por 45, vou deixar você fazer a conta. Dá 240, R$300 por mês só com filtro. Quem dispõe desse dinheiro? É muito difícil, isso é uma coisa muito complicada, entendeu? Então não é fácil, por isso eu advogo a questão das roupas. Com proteção. A proteção não ganho nada com isso, não vendo roupa, não. Eu entendo. Mas é uma questão... sim, vamos supor que você não tenha a camiseta, aquela lá que você comprou, que tem lá, que diz que tem proteção solar. Importa pra gente a trama fechada, porque é um bloqueio luminoso, então é mecânico. Então, quanto mais trama fechada, por exemplo, uma camisa de algodão que tem uma trama bem fechadinha, protege muito bem. Não protege como essas camisetas, mas se você usar uma camisa de manga longa para trabalhar, você tem alguma proteção. Você vai, no mínimo, ganhar um pouco de proteção ao longo do dia. Calça, lógico, dependendo do tecido, tem proteção maior ou menor, se é jeans, se é sarja, tem diferença. Mas, de maneira geral, o que importa é isso. Quanto mais fechada a trama, mais ela protege. Então, isso é para quem não disponha da possibilidade de... não tem possibilidade de comprar uma roupa específica para isso, ou pelo menos num primeiro momento, usar a roupa como um bloqueio mecânico já ajuda muito e diminui a quantidade de filtro que você vai precisar usar. Isso eu considero uma grande economia. Eu também considero muito, até porque você vai pagar aí entre 50, 60, um pouco mais numa camiseta com proteção de manga comprida, que você pode usar 3, 4 vezes na semana, né? Dá mais. Você pode usar até de uniforme, sabe por quê? Porque é o que eu te falei, você lava essas especiais, elas secam muito rápido, porque elas são para esporte, elas não molham. A verdade é essa. Algumas delas elas são hidrofóbicas, então elas sequer molham. Então você lavou e põe de novo. Então, não é uma coisa que você precise ficar trocando, né? Hoje eu vou usar azul, amanhã rosa, amanhã amarelo. Não é isso, né? E não é essa a intenção, né? Então, vale a pena, eventualmente, investir nisso, como proteção, ou, minimamente, roupas. Compra camiseta comum, mas de manga longa, cor clara, como a gente conversou no começo, que eu acho extremamente importante.
E você vai estar, no mínimo, colaborando com essa sua proteção e diminuindo o custo na questão da reaplicação do filtro. Porque é difícil de lembrar, e eu falo disso porque mesmo eu trabalhando, e eu tenho na bolsa, tenho no armário, tenho todo lugar que eu vou, na minha casa, um monte, eu vivo num mundo onde se passa filtro solar, e mesmo assim há dias que eu não consigo passar com a frequência em que eu deveria. Então já basta isso, já basta essa falha do que a gente vai utilizar. Então, quantidade é importante, não dá para economizar muito, não. Outras coisas, o ácido, todas as coisas a gente manda passar pouquinho, tá? Mas filtro tem que ser bastante, infelizmente, não tem outra maneira de fazer. Que é o 5 ml, é bastante, mas é 5 ml. 5 ml, uma colher de chá. Daquelas que a gente tem em casa, ou uma seringuinha, sei lá. Na verdade, se você calcular, é como se fosse o fundinho da mão, assim, ó, já deve dar mais ou menos essa medida em ml, em que você vai ter a proteção. 2, 3 vezes ali para que possa dissolver todo na pele. Você passa um pouquinho, espera uns minutinhos, passa mais um pouquinho e aí você consegue usar os 5 ml que a gente tem que utilizar. Em crianças, ter muito cuidado, né? Porque a criança foge, né? Passar creme, foge. Dificilmente você consegue pegar. Você sabe que, mas volta à história da prevenção e da educação que você tinha falado antes, né, Cláudia? Se a criança, junto com o momento em que ela aprende a escovar os dentes, ela aprender que tem que passar o filtro solar, essas coisas você incorpora para o resto da sua vida, entendeu? Muito mais difícil para a gente que tem que mudar de hábito. Sim. A criança nunca teve um, então assim, você cria eles vão fazer para o resto da vida. Agora o adulto, infelizmente, alguém vai ter que dizer, passou o filtro? Está aqui o seu filtro, tem que ficar num lugar que caia na sua cabeça, assim, né? Você pode ficar fala, guardado. Passou o filtro e a pessoa fala, não passei, eu vou passar. Vou passar, faz outra coisa e fica para depois. Isso. Doutor, os caminhoneiros vivem dentro de uma cabine onde geralmente utilizam ar-condicionado. Esse é um fator de exposição também que pode causar algum problema na pele? Pode, porque causa o ressecamento. E o ressecamento fragiliza a pele. Lembra que a gente estava falando no começo de infecção, tudo? Então, um bom hidratante depois do banho, além de muita água, porque faz parte, volto a falar isso, né? Um bom hidratante após o banho vai refazer essa proteção e vai te deixar menos suscetível a contaminações bacterianas. Porque assim, não é só caminhoneiro, qualquer um de nós está sujeito, né? Em toda parte existem bactérias. Não tem como. Entendeu? Né? Não tem como. Aliás, graças a Deus que a gente não enxerga, né? É verdade. A pessoa que nojo, que fica, seria uma coisa horrível, terrível, né? Imagina. Ainda bem que a gente não vê, mas elas existem. Mas elas não fazem nada se a sua pele estiver íntegra, estiver protegida. Se ela não estiver, a contaminação é mais fácil. Falando especificamente do nosso amigo aqui do caminhoneiro, que vai para todas as partes, dorme do jeito que dá, às vezes no caminhão, às vezes em outros lugares, aí depende. Geralmente no caminhão. Geralmente é o caminhão, na né? boleia. Na boleia. Então, ter o cuidado, sim, um cuidado bastante importante, que agora a gente falou assim, ter um lençol, alguma coisa para forrar, não dorme direto no banco, não, porque o banco é mais difícil de limpar. O lençol você troca, você transpirou, você coloca outro, né? Ter alguma forma de forrar esse banco, eu acho sempre muito importante, até porque acho que transpira menos, porque dependendo do tecido que é feito, o estofamento, aquilo esquenta, né? Que é uma coisa louca. Então, o ar-condicionado eu acho que é a coisa mais complicada para quem tem dentro da boleia. É lógico que ajuda muito a suportar as viagens longas, mas é muito importante que você não esqueça de passar um hidratante, principalmente depois do banho. Tomou banho, passa o hidratante, aí você já tem... Existem hidratantes muito bons, de preço muito interessante. Para hidratantes, aí a gente não tem esse problema aí do custo tão alto quanto tem do filtro. Tem hidratantes de marcas muito boas, com preços bem acessíveis, vale a pena. Doutora, digamos que nós vivêssemos numa sociedade perfeita. O hidratante, quantas vezes? Minimamente depois do banho. Mas, se possível, mais uma vez. Sabe onde? Do joelho para baixo, que geralmente é mais ressecado. O que acontece depois de uma determinada idade, seja para a mulher ou seja para o homem, sim, do joelho para baixo é mais seco naturalmente. E está exposto ao sol, ao vento, a todas essas mudanças. O que a roupa protege, geralmente tem
Uma necessidade um pouquinho menor, vamos dizer assim. Mas o joelho para baixo sempre muito seco, né? Chega no inverno, fica até esfarelando, né? Craquela tudo. Então, nessas áreas expostas, se possível 2 vezes seria perfeito. Se a pessoa tiver condição de fazer isso, mas minimamente depois do banho, porque com o banho o que aconteceu? Ela tomou um banho gelado, é complicado, né? Então, um banho que já tem alguma temperatura. Mas veja bem, para a gente achar que está morno, Cláudia, tem que estar mais quente que você. Sim. Qual é a sua temperatura se você colocar o termômetro? Um pouquinho menos que 37. Para você achar que está morno, tem que estar mais tem que estar mais do que isso. Ou seja, já é quente. Já é quente. E aí, é a mesma coisa, a dona de casa não chega lá para tirar a gordura da louça, ela não joga água fervendo? Sim. Não desfaz a gordura? E eu não falei que a gente tem que ter um pouquinho de gordura? Então, olha, banho quente tira gordura. Você pega o sabonete, ele faz o que mesmo? Tira gordura. Se esta criatura ainda, porque mexeu na graxa e teve que fazer as coisas, tem que passar bucha, ela arranca o que tinha, o que não tinha e tudo mais. Fora aqueles outras pastas. Tem a cor-de-rosa, tem a amarela, tem tudo quanto é cor. Aquelas pastas que são feitas para tirar a graxa, ela não tira só a graxa. Ela tira a impermeabilização da sua pele também. Então, refazer essa proteção por uma questão, porque aí você evita essas contaminações. Eu sempre falo disso, eu falo que é importante criar o hábito de lavar as mãos antes de ir ao banheiro. Depois de ir ao banheiro, óbvio que sim, né? Lógico. A família agradece, todo mundo agradece que você lave depois, os amigos e tal. Mas lavar antes, porque você mexeu naquele monte de coisas e depois você vai pôr aquela mão em você, em lugares extremamente sensíveis. Então, isso causa irritações, causa alergias, causa feridas, porque... Que muitas vezes podem ser evitados com um hábito simples. Simples de lavar a mão antes de fazer. Mas aí, lavou muito a mão, você tem que passar o creme para refazer essa proteção. Porque para o caminhoneiro que mexe em peça de caminhão, mexe na carga, suja mesmo, é óbvio que tem que lavar. Mas tem que ter essa ideia de que está desencapando a pele e que vai precisar encapar de novo. Isso eu acho que ajudaria bastante nessas contaminações. Doutora Seomara Catalano, infelizmente chegamos ao final de mais um programa do Transportador, mas deixamos os microfones do programa à disposição para que a senhora possa dar a última orientação. Você tem que se preocupar com a sua saúde, você está saindo de casa para ganhar dinheiro para sua família, para fazer suas coisas, para conquistar suas coisas, mas se você não tiver uma preocupação consigo mesmo, com a sua saúde, e isso inclui a sua pele, inclui a sua alimentação, né, que a gente até conversou, né, Cláudio? Se você não tiver esse tipo de preocupação e não estiver bem para trabalhar, você não vai conseguir cuidar da sua família com a mesma eficiência, você não vai viver o número de anos que você quer para até usufruir de tudo que você tenha conquistado ao longo da sua vida. Então, preocupação com saúde é importante e a minha presença aqui é para te lembrar que a pele é o maior órgão que a gente tem no corpo e que a gente tem que cuidar sim. Tem que cuidar para ter uma vida saudável em todos os aspectos. É isso aí, doutora. E você, amigo caminhoneiro, fique atento, porque essas preocupações que nós falamos aqui, obviamente não deu para falar sobre todas, elas devem ocorrer no inverno também, como a doutora Seomara adiantou, porque no inverno também nós temos a ação dos raios ultravioletas, UVA, que é o mais preocupante, né? Tem o UVA e o UVB, os dois em carga bastante alta também, viu, Cláudio? E esperamos você na próxima terça-feira aqui no programa do Transportador, para quem abastece o país. Obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa.
O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.